Caraca, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos começar a fazer os exercícios sobre áreas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeira questão. Na figura ao lado, cada quadricular representa uma unidade de área. Pergunta: qual a área do polígono que aparece no interior do quadranculado? Então, como sempre, recomendo que você pause o vídeo, tente resolver, depois dá play e segue comigo a resolução. Vamos lá? Então, a primeira coisa é lembrar o que a gente quer, né? Queremos a área do polígono. E o que temos? Temos a figura. Então, qual a estratégia para a gente fazer a solução disso aqui? Vale observar que se a gente tentar ver aqui a metade, aqui não está bem uma metade, aqui outra metade, e tentar encaixar para formar quadradinhos para ir somando área por área, muitas vezes se corre um grande risco de errar. Então a solução para evitar qualquer tipo de erro, né, é você transformar ela em outras, né, que nem a gente viu no vídeo anterior. Então vamos transformar esse polígono aqui todo doido em figuras que a gente conhece. A gente consegue aqui transformar ele em partes, né? Quais partes a gente vai transformar? Passando um risquinho aqui, ó, a gente transforma aqui em um trapézio. Observe o que a gente vai fazer. Toda a parte que tem essa quina aqui, ó, né? A gente passa um traço aqui e transforma em outra figura. No caso aqui, um paralelogramo. Aqui, ó, passa de novo, transforma um trapézio. E aqui ficou outro trapézio. Então a gente tem 4 figuras que a gente conhece. Então a gente resultou, aqui eu vou chamar de figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. E a gente tem, com isso, 3 trapézios e um paralelogramo, certo? Esse aqui, né, quase foi um paralelogramo, só que a base dele é 6 e a altura é 5. Então, para ser um paralelogramo, ele tem que ter a mesma medida. Isso é importante porque são fórmulas diferentes, né? Tanto para calcular a área do trapézio, como para calcular a área do paralelogramo. Então, lembrando, a área do trapézio, que vai ser a figura 1, 3 e 4 é dada por base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. E a área do paralelogramo é só base vezes a altura. Tranquilo? Então vamos aqui fazer agora, né? Então, vamos só fazer a área da primeira figura. No caso, a base, contando aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, a base maior. A base menor é só 2, 1, 2. Né? Então, troca, vezes a altura aqui ó, é 1, 2. Então, só substituir, né? 5 mais 2, 7, que está multiplicando por 2 e dividindo por 2 cancela, vai ficar só 5 mais 2, que é igual a 7. Então, a gente achou a área da primeira figura, né? A gente dividiu em 4, depois é só somar as 4, né? Que nem a gente viu no vídeo anterior. Se não assistiu, veja aqui no card aqui de cima o vídeo anterior, que dá algumas dicas para você fazer questões de área. Então, voltando. A área da figura 2 é um paralelogramo, né? Por que eu sei que é um paralelogramo? Porque esse lado aqui é paralelo a esse e os dois têm a mesma medida, né? Os dois têm 5, 5 e 5. E a altura aqui é 2, então é só fazer base vezes a altura, 5 vezes 2, que dá 10. Os outros agora são trapézio, né? Esse aqui ó, tem base 6, base maior, base menor 5, a altura é 1, 2, 3, 4, né? Então vai ficar 6 mais 5, dividido por 2, né? Base maior mais base menor dividido por 2, vezes a altura que é 4. Então, está multiplicando por 4 por 2, simplifica, fica só 2, vai ficar 6 mais 5, que é 11, 11 vezes 2, 22. Achou a área da terceira figura. A área da quarta figura, esse outro aqui, trapézio também. Base maior é aquela 6, né? Que está aqui, que a gente já viu, e a outra é 5. Então, praticamente é a mesma coisa, só que muda a altura. Enquanto a altura do outro era 4, a altura desse daqui é 3. Então, ficou vezes 3. Então, vai ficar 5 mais 6, que dá 11. 11 vezes 3 dá 33, dividido por 2 dá 16,5. Agora, como ele não quer saber a área de partes, né, ele quer saber a área do polígono todo, então a gente vai somar cada uma dessas partes, 7 mais 10 mais 22 mais 16, que o resultado é 55,5, certo? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a segunda questão. Observe a figura ao lado. Por um ponto da diagonal do retângulo foram traçados paralelas a seu lado. Pergunta: mostre que a área dos retângulos sombreados são iguais. Então ele quer que você mostre que essa área aqui desse retângulo é igual à área desse retângulo. Beleza? Vamos lá para a resolução.
Vamos lá. O que queremos? Mostrar que a área dos retângulos sombreados são iguais e o que temos? Só a figura, né? Mais nada, só a figura. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Bem agora na hora do vídeo tem uma moto aqui. Mas vamos lá, continuando. Então, para resolver essa questão, a gente vai usar aquela propriedade da diagonal, né? Mas antes de fazer isso, vamos dar nome aos bois, né? Vamos lá, vou chamar esse pedacinho aqui de 1, esse outro aqui de dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. Renomeei todos esses pedaços que foi decomposto esse retângulo. E agora vamos lembrar da propriedade da diagonal. A diagonal em um retângulo divide o retângulo em duas partes iguais. Não é isso? Então, com isso, as duas partes são iguais, têm a mesma área. Então, a gente conclui aqui que o A1 mais o A2 mais o A3, que é essa parte de cá, né, a parte de cima da diagonal, é igual à parte de baixo, ou seja, o A4 mais o A5 mais o A6. E aqui eu vou chamar de equação 1. Observe também que aqui formou retângulos, né? E aqui está dividindo ele no meio também. E aqui também formou outro retângulo branco que está dividindo também ao meio. Então a gente tem pela mesma ideia, de forma análoga, que a área de 1 é igual à área do 6 e a área do 3 é igual à área do 4. Então aqui eu vou chamar de equação 2 e aqui de equação 3. Tranquilo? E agora observe, se a gente substituir, né? Se a gente substituir A2 e A3 na primeira equação, ó, só trocar aqui, né? Tem o A6, troca por A1. Aqui tem o A4, troca por A3. A gente vai ter o seguinte, ó, A1 mais A2 mais A3 igual a A3, trocando o A4 pelo A3, mais A5 mais A6, né? Trocando o A6 por A1, que eles são iguais. E a gente pode cancelar esse A1 com esse A1, esse A2 com esse... O A2 não cancela, mas o A3 cancela, e vai sobrar só o A2 igual ao A5. Então, e A2 é justamente o retângulo azul e o A5 também é o outro retângulo em azul. Então, a gente acabou mostrando que a área do A2 é igual à área do A5, que era o que a questão queria. Beleza? Vamos agora para a terceira questão. Do pentágono ABCDE, sabe-se o seguinte. A é igual a E e é igual a 90 graus. B é igual a C e é igual a 120 graus. AB é igual a CD e mede 4. BC mede 8. Pergunta, calcule a área desse pentágono. Então, como sempre, recomendo que você pause e tente resolver e depois segue comigo na resolução. Vamos lá? Então, vamos recapitular, né, o que queremos, que é a área do pentágono, e o que temos, que AE, tanto os ângulos A e E mede 90 graus, o ângulo B e C mede 120 graus, o segmento AB e o segmento CD tem medida 4, e o segmento BC tem medida 8. Então, vamos lá. Né? Questão que envolve figura, vou fazer a figura aqui, vou fazer esse pentágono, certo? A ABC, já coloquei aqui os ângulos, né? Que ele diz que o ângulo A é 90, é reto, é também. O ângulo B e o C mede 120, do D ele não fala nada. E ele fala também das medidas, né? Que CD e AB mede 4 e BC mede 8. Tá tudo aqui com uma figura, como a questão deu, né? Agora, vamos lá para a resolução. Uma coisa que a gente vê, essa figura aqui, não tem uma fórmula para calcular a área dela. Então, nesse tipo de caso, a gente divide a figura em outras figuras, né? Então, vamos dividir em partes aqui, né? Vamos passar aqui uma reta para dividir em duas figuras que a gente conhece. Então, aqui ficou um triângulo retângulo, um triângulo AED, e aqui ficou um trapézio isósceles, né? ABCD. Por que eu dividi assim? Porque aqui eu tinha um ângulo de 120 e 120 com medida 4 e 4. Então, é bem mais fácil trabalhar com o trapézio isósceles. E aqui ficou um triângulo retângulo bonitinho. Ok? Continuando. Agora, a gente precisa achar, né, a área da figura, que eu vou chamar essa daqui de 1 e essa figura 2. Porque a gente achando a área da figura 1 e achando a área da figura 2, é só somar elas que a gente vai achar a área do pentágono. Então, vamos lá. Para achar essa área, né, a gente precisa descobrir o segmento AE, certo? Essa medida aqui, que a questão não está dando. A gente precisa também do DE, essa medida aqui. A gente precisa também do AD, né, que é essa diagonal que a gente criou. Porque a gente precisa dela para achar os outros lados, né? Aqui é um triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa. E tanto para a área do trapézio, a gente vai precisar da base maior, né? Então, vai precisar do AD.
E para a área do trapézio, a gente vai precisar também dessa altura do trapézio. Então, vamos lá. Vamos começar, né, redefinindo os ângulos, né? Por exemplo, um trapézio, ele tem 4 lados, né? E polígonos de 4 lados mede 360 graus. Então, se aqui eu já tinha 240 e são dois ângulos iguais, e esse trapézio, né, como ele tem lados e ângulos iguais, ele é um trapézio isósceles, a gente conclui que esse ângulo aqui é igual a esse. E para formar os 360 graus, né, aqui para dar o 180 e aqui o 180, a gente precisa de 60. Então, a gente já consegue definir que esse ângulo aqui é de 60 e esse aqui também é de 60. Tranquilo? Agora, vamos, né, fazer um segmento aqui. Antes disso aqui também tem esse triângulo aqui, retângulo, que como ele é um triângulo retângulo, e esse ângulo aqui era um ângulo reto originalmente, e eu descobri que esse pedaço é 60, então esse pedaço aqui vai ser 30 para formar os 90 graus. E como a gente sabe que esse é 90 e esse é 30, esse aqui, né, esse ângulo aqui, vai ser de 60 graus, né, formar o 180 do triângulo. Pronto, achou todos os ângulos, tudo o máximo que a questão deu, agora vamos fazer, né, um segmento de reta BF para ser a altura desse trapézio, para quando a gente for achar a área desse trapézio. Então, eu vou marcar um ponto F aqui, certo? E aí fazer uma reta perpendicular, né? Porque a altura é perpendicular, certo? Ao segmento AD. Então, com isso aqui, a gente já tem outro triângulozinho aqui, certo? E aí a gente tem todas as informações. Vamos limpar a tela aqui, botar essa figura aqui do lado. E vamos agora trabalhar primeiro com esse triângulozinho para a gente achar essa altura, certo? E, consecutivamente, depois a gente achar o DE, porque com esse triângulo a gente acha esse pedaço aqui. Mas vamos por parte, né? Vamos lá. Relembrando, a gente precisa achar o AE, o DE, o AD e agora o BF, né? Então, é isso que a gente está em mente. Vamos lá. A gente sabe que o segmento AD, esse aqui, ele é igual a esse segmento aqui, BC, mais esse segmento aqui e esse segmento, como se eu cortasse aqui, né? Aquela, tipo, questão clássica sobre trapézio. Então, se a gente achar o BC, a gente já sabe, mas precisa de 2 vezes o AF. Então, a gente tem que achar o AF. Como é que a gente faz para achar F? Agora, essas questões que você está vendo, ele está dando poucas medidas de lados e muito ângulo. Só que esses ângulos são ângulos fáceis, né? E são triângulos retângulos. Então, como são ângulos de 30, 60 e 120, a gente pode utilizar, né, a trigonometria básica, aquele lá do ensino fundamental. Então, vamos usar a trigonometria básica para achar o AF aqui, certo? A gente sabe que o AF, né, que o cosseno de 60, o cosseno desse ângulo aqui, vai ser o cateto adjacente, que é o AF, que é o que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa desse triângulo é 4. E a gente sabe pelaquela tabelinha, né, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz sobre todos, menos no 1, enfim... A gente sabe que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, vai ficar AF sobre 4 igual a 1 sobre 2. Né? Fazendo meio para os extremos e resolvendo, a gente vai descobrir que AF mede 2. Sabendo que esse segmento aqui mede 2, esse mede 8 e esse mede 2, a gente tem como descobrir o AD. Então, o AD vai ser 8 mais 2 mais 2, no caso 4. 8 mais 4, 12. Então, a gente já descobriu o AD, né? Que a gente vai precisar bastante dele. Agora, vamos para outro segmento. A gente agora que sabe o AD, a gente pode descobrir o BF, utilizando o teorema de Pitágoras. Aqui não é um triângulo retângulo, a gente já sabe a hipotenusa e já sabe quanto mede o AF, que é 2, né? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é 4, mais o cateto que a gente descobriu ao quadrado é 2, mais BF ao quadrado. E aí, resolvendo, 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, passando para lá vai ficar 16 menos 4, que vai dar 12. Então, BF ao quadrado igual a 12, aí passa o quadrado para lá e vira raiz, BF igual a raiz de 12. Raiz de 12 a gente sabe que é 4 vezes 3, 4 a gente tem como tirar a raiz, que é 2, e o 3 não, né? Então vai ficar 2 raiz de 3. Tranquilo? Pronto, descobriu o BF, já resolveu tudo esse triângulozinho, já sabe todos os lados e já sabe esse aqui. Agora a gente ainda precisa descobrir o AE e o DE, né? Então vamos lá, vamos continuando. Agora, se a gente quisesse já descobrir a área da figura 1, né? Que a gente já sabe quanto é a base maior,
A base menor já sabe a altura, né? Mas vamos descobrir as medidas do AE e o DE para a gente fazer tudo de uma vez. Então vamos lá. A gente sabe que o seno de 30 desse ângulozinho agora, a gente está trabalhando com esse triângulo retângulo, vai ser igual ao cateto oposto, que é o DE, sobre a hipotenusa, né? A hipotenusa é o AD, que a gente viu que o AD mede 12, certo? Então por isso que foi importante começar por aqui. Então, seno de 30 pelaquela mesma tabelinha é 1 sobre 2. Então, vai ficar DE sobre 12 igual a 1 sobre 2. Fazendo os extremos por meios e dividindo, a gente descobre que DE mede 6. Está quase lá, né? Agora só falta o AE. E aí, como a gente já sabe as duas medidas, né? Tanto a hipotenusa como o cateto desse triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras ou trigonometria, do jeito que você achar melhor, e resolver. A hipotenusa é 12, vai ficar 12 ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, que é 6, igual a E ao quadrado. 12 ao quadrado, a gente sabe que é 144, 6 ao quadrado sabe que é 36, vai ficar 144 menos 36, depois joga a raiz, simplifica e a gente vai achar 6 raiz de 3. Ufa, achamos todos os lados que a gente queria, né? Vamos limpar a tela aqui. Então, a gente já sabe todos os lados, o AD, que é 12, o BF é 2 raiz de 3, o DE é 6 e o AE é 6 raiz de 6, 6 raiz de 3. Então, agora é só usar as formulazinhas, né, para achar a área 1 e a área 2. A área 1 é um trapézio, então aí vai ser base maior, que é 12, mais base menor, dividido por 2, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, né, que é o BF. Então, aqui eu posso simplificar, somar o 12 com 8, que dá 20. Simplificando aqui esse 2, que está multiplicando e dividindo, vai ficar só vezes 3. Então, vai ficar 20 raiz de 3, né? Só vezes raiz de 3. Enfim, agora vamos para a área 2, que é do triângulo. O triângulo é base vezes altura, né? Base é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Posso simplificar aqui, né? Vai ficar só 6 vezes 3, vezes raiz de 3, que dá 18 raiz de 3. Agora, para achar a área do pentágono, a gente soma, né, que a gente divide em duas partes. Vamos somar a área de 1 e a área 2, que é 20 raiz de 3 mais 18 raiz de 3. Como ambos são raízes de 3, né, múltiplos de raiz de 3, a gente pode somar o 20 com 18. E a gente vai achar 38 raiz de 3. Beleza? Vamos para a quarta e última questão. No paralelogramo ABCD de área 1, os pontos P, Q e R, nesta ordem, divide a diagonal AC em 4 partes iguais. Pergunta: qual é a área do triângulo DPQ? Vamos lá? Então vamos rever o que queremos, né? A área do triângulo DPQ e temos as seguintes informações. É um paralelogramo ABCD de área 1. Os pontos P, Q e R nesta ordem dividem a diagonal AC em 4 partes iguais. Então vamos para a solução. Figura, né? Vamos fazer ela. Fazer aqui o paralelogramo ABCD, certo? Vamos fazer a diagonal AC e marcar os 3 pontos P, Q e R que dividem partes iguais. Vamos para a resolução. A resolução dessa parece complicado, mas é bem simples. Se a gente ligar esses pontos com os vértices, a gente ligando esse com esses, com esses, com esses, com esses, com esses, com esse, a gente observa que a gente vai ter 8 triângulos congruentes. Como é que eu posso dizer que a área de todos são iguais? Por semelhança de triângulo. Observe que aquela propriedade diagonal divide, por exemplo, o triângulo ABC com a mesma área do triângulo ACD. E a mesma coisa, essa aqui que eu deixei em cor marrom, que é a diagonal menor, divide o triângulo ABD e o triângulo DCB também de mesma área. E aí você fazendo semelhança, por exemplo, esse segmento é congruente a esse segmento com esse daqui é com esse, certo? Esse pedaço aqui é com esse, a gente pode concluir que os 8 são iguais. E aí, como ele diz que a área toda do paralelogramo é 1, e a gente só quer a área do DPQ, esse aqui, né? Então, como ele é uma parte de 8, a área desse paralelogramo vai ser 1 sobre 8. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a última questão. Se você gostou, dá aquele like, pode compartilhar à vontade. E até a próxima. Tchau, tchau.